Salve, salve, pessoal, tudo tranquilo? Bom, nessa aula vamos fazer alguns exercícios da reflexão e refração de ondas, principalmente em cordas. E aí, vocês estão vendo que eu vou apresentar a equação de Taylor. A equação de Taylor é a equação que mostra a velocidade de uma onda em uma corda esticada, tensionada, tá bom? Então, alguns exercícios aí pedem, né, a velocidade, relação de velocidade na onda ou na corda, e aí vocês vão ver como é que faz, tá bom? Então, um abraço, bons estudos para vocês. Bom, pessoal, é uma fórmula bem cobrada, tá? Nos principais vestibulares. Então, a velocidade de propagação de ondas transversais em cordas tensas. Bom, então a velocidade de uma onda transversal numa corda depende de dois fatores. Da intensidade da tração, né, da força que ela está tensionada, e cuidado, ó, da densidade linear da corda, tá? Que a gente vai simbolizar pela letra μ. Então, você imagina que a corda tensionada com uma força, né, uma força F, e o pulso que se propaga nessa corda. Então, um cidadão chamado de Taylor, ele desenvolveu a equação que nós então usamos. A velocidade é igual à raiz quadrada da força de tração sobre então a densidade linear. Cuidado que nós somos acostumados à densidade volumétrica. A densidade volumétrica é massa sobre volume. Quando fala densidade linear é a massa da corda dividido pelo comprimento dela, tá? E o sistema internacional, você vê aqui pela própria fórmula, quilograma por metro. Então, o que nós podemos imaginar numa situação dessa? Se a corda é mais fina, ela vai ter uma massa menor, ou seja, uma densidade linear menor. Se a densidade linear é menor, quer dizer então que a velocidade vai ser maior, tá joia? Um violonista, por exemplo, quando vai afinar as cordas do violão, se você aumentar a tração, olha o que acontece. Aumentou a tração da mesma corda, aumenta a velocidade. Lembra da equação V igual a lambda F? Se a gente imaginar o som de primeiro harmônico, né, o mesmo lambda, então se aumenta a velocidade, aumenta a frequência. Ao aumentar a frequência, o som, por exemplo, vai ficar mais agudo. Lembra? Uma frequência maior, som mais agudo. Frequência menor, um som mais grave. Depois a gente vai ver isso direitinho lá quando a gente começar a acústica. Bom, então vamos lá. Vamos fazer uma comparação rápida aqui. Lembra da aula passada? Aqui vocês viram, né, reflexão e refração de ondas numa corda. Aqui no caso é a refração. Então vocês estão vendo uma corda mais fina e o pulso incidente vai refratar, vai passar para a corda mais grossa. Lembra que da fina para grossa, veja que na refração, ó, em ambos os casos, não muda a fase. Quando é da fina para grossa, o pulso que é refletido inverte a fase. Lembra daquela comparação que eu fiz? Aqui da fina para grossa, imagina que aqui tem uma parede, né? Comporta-se como sendo aquela extremidade fixa, né? Então inverte a fase. Quando for o contrário, da grossa para fina, não inverte a fase. Mas em termos de velocidade, você entendeu? A corda mais densa. A corda mais densa, então, se ela tem uma densidade maior, densidade linear que eu estou falando, massa sobre o comprimento, diminui a velocidade. Tá? Então, quando ela passa, por exemplo, para a corda mais grossa aqui, ó, esse desenho que vocês estão vendo, o pulso passou para a corda mais grossa, ó, então a velocidade diminuiu. Tá? Não se esqueçam que a frequência é a mesma. Corda menos densa é o contrário, né? Menor a densidade, maior a velocidade. Então, quando a onda passa para a corda menos densa, ó, diminuiu a densidade, aumentou a velocidade. Pessoal, tudo tranquilo? Ó, V lambda F, né? Quando você pegar um problema que além da velocidade vai pedir relação de frequência, de lambda, você lembra que a frequência é constante, então se por um acaso a velocidade aumenta, que é esse segundo caso, o lambda também aumenta. Legal? Vamos lá, vamos continuar. Eu vou agora resolver então os exercícios de aula da página 345. São bons exercícios. Olha só, o número 1 então caiu no UNB, diz o seguinte: nos dias quentes, a temperatura do ar diminui com a altitude. Uma vez que a velocidade de propagação do som aumenta com a temperatura do meio, uma frente de onda sonora que se propaga inicialmente na direção horizontal tenderá a se afastar do solo. Por outro lado, em dias frios, a temperatura do ar pode crescer à medida que a altitude aumenta. E nesse caso, o som é mantido junto ao solo por mais tempo. Considerando essas informações, julgue os itens. Número 1. O fenômeno relatado refere-se à refração do som. Pessoal, então, quando você tem uma mudança
da velocidade de propagação por características da mudança do meio, então sim, nós temos refração. E aqui, pessoal, olha que interessante que ele está falando em dias quentes, tá? Que ele vai perguntar aqui embaixo, ó, nos dias quentes. Então, vou repetir, ó, nos dias quentes, a temperatura do ar diminui com a altitude. Ou seja, é inversamente proporcional. É proporcional a 1 sobre H. Ou seja, aumenta a altitude, diminui a temperatura. Ó, a temperatura do ar diminui com o aumento da altitude. Outra informação que ele deu é que a velocidade de propagação do som aumenta com a temperatura. Existe uma formulinha que, claro, você não precisa gravar, mas é importante que você saiba que a velocidade da onda sonora ela é proporcional à temperatura. Na verdade, é a raiz quadrada da temperatura. A equação para medir a velocidade do som é 331,45. Esta é a velocidade da onda sonora quando a temperatura é 0 graus Celsius. E aí, raiz quadrada de T dividido pela temperatura T0, né? Que é a temperatura do 0 graus Celsius. Só que essas temperaturas em Kelvin, tá? Então, existe uma grande tabela, né? Que você vai regulando a velocidade do som para cada temperatura. Enfim, ela depende da temperatura, né? Entendeu? Quanto maior a temperatura, maior a velocidade do som. E também não se esqueçam de analisar por aqui também, né? V igual a lambda F. Então, se você tem, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, igual eu estava analisando, né? Se a altura é maior, em dias quentes, né? Altitude maior, a temperatura é menor. Se a temperatura é menor, a velocidade do som também é menor. Se a velocidade do som é menor, o lambda é menor. Não se esqueça que a frequência é constante. Então, o primeiro item está correto. E o segundo item é muito legal. Olha só, nos dias quentes, a parte superior da frente de onda sonora propaga-se mais lentamente do que a parte inferior. Isso explica porque a trajetória da onda nessa situação será curvada para cima. Bom, vamos imaginar. Imagina a frente de onda aqui, sem nenhuma mudança de temperatura ao longo da extensão. Mas vamos comparar agora a situação que ele pede. Ó, nos dias quentes, a parte superior da frente de onda. O que tem a parte superior? Não está mais elevada? A altitude não é maior? Se a altitude é maior, a temperatura é menor. Se a temperatura é menor, realmente a velocidade dessa onda diminui. Ou seja, ela é mais lenta na parte superior. Se a velocidade é uma velocidade menor, o valor da velocidade é menor, nós temos então um lambda menor. Esse lambda menor vai fazer a onda, realmente as frentes de onda curvar para cima. Olha só, em cima você tem lambda menor, pela velocidade ser menor. Legal? Então esse item está correto. É um exercício muito legal, né? Legal, vamos fazer o próximo. O exercício 2 é um clássico, né? Que mostra as frentes de onda entre dois meios. Ó, as frentes de ondas planas na superfície da água mudam de direção ao passar por uma descontinuidade na profundidade do tanque, como mostra a figura. Sabe-se que o comprimento de onda e a frequência da onda na região 1 valem 20 centímetros e 10 Hz, respectivamente. Deu seno e cosseno, vamos jogar os itens. Primeiro item, podemos afirmar que a região 1 é a mais profunda? Bom, como é que é a história da velocidade de uma onda quando você tem profundidades diferentes? E antes disso, eu fiz uma figurinha aqui para você lembrar, cadê o ângulo de incidência, cadê o ângulo de refração? Quem gosta de analisar pela normal, ele não desenhou a normal aqui. Então lembra que a normal é aquela linha que você faz geralmente pontilhada, perpendicular à superfície de separação. Aqui o exercício mostra as frentes de onda. O raio de onda é um raio perpendicular às frentes de onda. Ó, eu desenhei esse raio e aí o ângulo de incidência é o ângulo entre a normal e o raio de onda. Tranquilo? Agora, repare que esse ângulo I é igual a esse ângulo 60 graus. Então, como eu disse na teoria, qual que é a definição de ângulo de incidência? É o ângulo entre a normal ou o raio da onda, ou você também pode fazer o ângulo entre a frente de onda e a superfície. Tranquilo? Ó, isso aqui é 60, esse ângulo aqui é 30, né? Aqui é 60, então tranquilo. E aí o que acontece com a onda? Está vendo que o raio da onda aproximou da normal. E esse ângulo aqui é o ângulo de refração, que é o mesmo ângulo daqui, 30 graus, né? Bom, então tanto faz. Não precisava ter desenhado isso, eu só estou mostrando como que seria o desenho, mostrando aqui o raio de incidência e o raio refratado, o raio da onda.
Mas muito bem, ele já deu aqui, ó, ângulo de incidência, ângulo de refração, repito, ângulo com as frentes de onda e a respectiva superfície. Para a gente lembrar da velocidade da onda num tanque de água, né, depende da profundidade. Então, a velocidade é raiz quadrada de GH, velocidade da onda numa superfície de líquido. Então, quanto maior a profundidade, maior a velocidade. O que nós temos aqui? Vamos pensar. Através da equação V lambda F, o que aconteceu do meio 1 para o meio 2 nitidamente da figura? O lambda diminuiu. Lembra que a frequência é constante. Lambda diminuiu, o que acontece junto? A velocidade diminuiu. Beleza. Volto a repetir. Frequência constante. Lambda diminuiu, velocidade diminuiu. Se a velocidade diminuiu, gravidade é a mesma, então a profundidade diminuiu. Se a profundidade diminuiu, a parte 2 é mais rasa e a parte 1 é mais profunda. Então o exercício está certo. O item 1 está correto. Legal? Item 2. A velocidade de propagação da onda na região 2 vale aproximadamente 3,5 metros por segundo. Como que eu vou achar a velocidade na região 2? Porque ele deu os dados da região 1. Ó. Então, primeiro, vou calcular a velocidade da região 1, lambda vezes F. Muito bem, o cálculo aqui eu passei para metros, ó, 20 centímetros, 0,2 vezes 10, dá 2 metros por segundo. E agora, a lei de Snell, seno I sobre seno R, V1 sobre V2, que é lambda 1 sobre lambda 2. Como o ângulo I e o R você tem na figura, 60 graus e 30 graus, basta você fazer a continha. Olha o V1 aqui, ó, V1 vale 2, né, que nós calculamos. Moçada, fazendo a continha, você vai encontrar V2 1,15 metros por segundo e esse item está errado. O item 3, a frequência da onda na região 2 é 17. Não, né, gente? A frequência é constante, então está errado. E número 4, o comprimento de onda da onda na região 2, aproximadamente 11,5. O que você pode fazer? V igual a lambda F, você já achou a velocidade na região 2. Substituindo os valores 1,15, o lambda é o que você quer, a frequência é a mesma, 10. Fazendo a continha, dá 0,115 metros. Como está em centímetros, 11,5. E o item está correto. E aí, pessoal? Legal? Vamos agora fazer mais um para encerrar. Eu escolhi, pessoal, o exercício 9 lá da tarefa, que é uma sequência de um texto grande, né? Mas é um exercício muito legal, que aí você vai precisar da equação de Taylor e vai ter que desenvolver ela. Vamos lá. Uma pessoa retira do seu violão a sexta corda, raio de seção transversal 1 milímetro, e a primeira corda, raio de seção transversal 0,5 milímetros. Amarra-se em sucessão, estica-as com uma tração de 2.000 newtons e provoca um pulso na corda mais grossa. Sabe-se que ambas são de nylon. Desprezando qualquer perda de energia, julgue os itens que se seguem. Número 1. Ao passar da sexta para a primeira corda, a velocidade do pulso não se altera, já que ambas são do mesmo material e, portanto, possuem a mesma densidade linear. Pessoal, lá no texto inicial da questão, tem um texto grande que é para você fazer o 7, o 8 e o 9. Lá no texto inicial ele te dá a densidade da corda de nylon. Só que a densidade que ele te deu é a densidade volumétrica, ó, 700 kg por metro cúbico. Então, essa densidade que ele se refere aqui, ó, é a densidade linear. Lembra da equação? Ó? Velocidade da onda numa corda é raiz quadrada da tração sobre a densidade linear. A densidade linear é a massa sobre o comprimento. Tudo bem, elas têm o mesmo comprimento, mas as massas são diferentes. Então, essas cordas possuem densidades lineares diferentes. É a mesma densidade volumétrica, tá? Então, esse item está errado. O item 2. O módulo da velocidade de propagação do pulso na sexta corda é 1 milímetro por segundo. Bom, gente, então nós vamos ter que desenvolver. Veja que ele te deu a tração, mas você não tem a massa, apesar de ter o comprimento, né? Então, vamos fazer algumas transformações. Vamos lá, acompanha comigo. Passei o L aqui para cima para facilitar, deixei a massa aqui embaixo. Só que a massa é a densidade vezes o volume. Agora sim, densidade volumétrica. Ó, densidade volumétrica é a massa sobre o volume. Então, no lugar da massa da corda, então sim, densidade volumétrica vezes o volume, para a gente aproveitar a densidade volumétrica que ele deu. Muito bem, então o que ficou? Densidade vezes o volume. Ah, mas como é que eu calculo o volume
de uma corda? Eu pego a área de seção, ele deu raio, tá vendo? A área de seção vezes o comprimento. Lembra? Como se fosse um cilindro, né? A área da base vezes a altura. Olha só que beleza, corta o L, ó. Ao cortar o L, nós temos então T dividido pela densidade vezes a área. Como é uma área circular, como é que você calcula a área circular? πr ao quadrado. Agora nós temos os valores para calcular a velocidade. Então é um item mais difícil um pouquinho, né? Pessoal, ó, tração 2000. Aqui a densidade 700 kg por metro cúbico. Repare que está tudo no sistema internacional. O exercício lá atrás pede para usar π igual a 3. E o raio, cuidado, 1 milímetro. 1 milímetro, 10 a menos 3 metros. Como está o quadrado, resolvi a equação. Isso aqui, pessoal, dá aproximadamente 1000, 10 a terceira metros por segundo. 1000 metros por segundo, bem diferente do valor aqui, que é 1 milímetro por segundo. Esse item está errado. Tranquilo? Agora o item 3. Ao chegar à emenda, parte do pulso será refletida e parte será refratada. Tá certo, né? Esses dois pulsos terão fases diferentes, fases invertidas. O que vocês acham? Da corda grossa para a corda fina. Ora, eu fiz o desenho aqui. Da grossa para a fina, comporta-se como extremidade livre. O pulso refrata sem inversão da fase e o pulso refletido também sem inversão da fase. Ele fala que as fases são invertidas, então item errado. E o último item, talvez o mais difícil, diz o seguinte. Após 1,5 milissegundos, 1010 a menos 3, né? Observam-se na corda dois pulsos cuja distância entre eles é de aproximadamente 1,4 metros. Bom, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que calcular qual é a distância que esse pulso percorre em 1,5 milissegundos. Usando o movimento uniforme, distância é a velocidade vezes o tempo. Cuidado com as unidades. Velocidade 1000, 10 a terceira, e o tempo 1,5 vezes 10 a menos 3 segundos, que é o mili, né? Ah, então esse pulso percorre 1,5 metro. O que é 1,5 metro? Ó, repare, ele vem 1 metro, sofre a reflexão e volta meio. Então, gravem esse meio de retorno, tá? Olha, já percorreu 1 e voltou meio. Então, gravem o meio. Agora eu preciso saber, desculpa. Agora eu preciso saber qual é a velocidade da onda na segunda corda, que na verdade eu chamo de primeira, né? Na corda mais fina. Qual a velocidade que o pulso se move aqui? Para saber qual distância que ele percorre. Então, tem que fazer isso de novo, tá? Então, como eu não tenho muito espaço, eu só montei, ó. É a mesma tração, a mesma densidade, também é de nylon, né? Densidade volumétrica. Só que o raio é meio milímetro, ó. Então, meio milímetro, passei para metro, meio vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Fiz a continha e achei que a velocidade é 1952 metros por segundo. Faz sentido? Ué, faz. Passou para a corda mais fina. A corda mais fina tem uma densidade linear menor. Se a densidade linear é menor, velocidade maior do pulso. Ó, faz sentido, né? Achei um valor aqui 1000, aqui 1952. Qual distância que a onda percorre? Agora, atenção. Quando ele fala 1,5 milissegundos, eu grave o valor 1,5, tá? 1,5, veja que ele gasta 1 milissegundo para chegar aqui. Né? Aqui, ó, se eu coloco aqui exatamente 1,0, ele vai percorrer 1 metro. Então, essa onda, ela gasta 1 milissegundo para chegar aqui. Então, na verdade, como ele quer no instante 1,5, na segunda corda, na corda mais fina, só vai ter meio milissegundo de movimento. Entendeu o que eu disse? Ó, vou repetir. 1,5 milissegundo. Só que 1 milissegundo já foi. O pulso chegou aqui. Então, mais meio milissegundo, a onda volta meio metro. E mais meio milissegundo, na primeira corda, na corda mais fina, ele vai percorrer uma distância. Que é o que eu vou achar aqui, ó, 1952. Veja que o tempo agora eu só coloquei meio milissegundo. Entendeu? 1 milissegundo já passou aqui na sexta corda, na corda mais grossa. Essa distância dá 0,97. Então, vamos lá. Qual é a distância entre os dois pulsos? Lembra que eu falei que esse pulso voltou meio metro? Meio metro de retorno com mais 0,97
dá aproximadamente 1,47. 1,47 ele aproximou aqui para 1,4, né? Está mais para 1,5. Mas vamos considerar o item correto. São muitas as aproximações que eu fiz aqui. Tá joia? Então, sem dúvida nenhuma, principalmente aí o número 4 é um exercício mais difícil. Mas nós aprendemos, então, a utilizar a equação de Taylor, inclusive quando se refere a raio da corda, densidade volumétrica, que realmente é mais difícil. Tá joia? Pessoal, então é isso aí. Próxima aula a gente continua falando de ondulatória com os fenômenos ondulatórios. Então, um abração para vocês e bons estudos!